Este é o Geografise, uma forma diferente de abordar os assuntos das áreas das engenharias, agronomia e geociência. Esta é uma produção da Associação dos Geógrafos Brasileiros Regional Maringá e só é possível por meio do programa Divulga Mútua, a caixa de assistência dos profissionais do sistema Confiacrea. E nesta edição, um tema muito interessante para você que acompanha os podcasts da AGB. Eu converso hoje com a geógrafa professora Karen Linete Hornes. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Muito obrigada. Estou muito feliz de participar do nosso podcast, Geocast, né? Maravilhoso. E espero poder estar contribuindo aí com a temática dos tornados. Que bom, professora. Pois é, esse é um tema muito curioso, né? Porque muitas vezes as pessoas nem sabem que existem tornados, ou não, pelo menos não chamam de tornado, né? Às vezes um redemoinho, né? Algo que encontra aqui no Brasil. Então, qual é a principal característica para a gente dar essa nomenclatura de tornado? Então, um tornado, ele acontece quando nós temos uma supercélula, né, que é a nuvem responsável pela geração dos tornados, e aí a gente tem uma coluna de ar descendente e uma coluna de ar ascendente que vem da superfície e elas entram em rotação. Então, para existir um tornado, há necessidade de que os ventos que estão conectados a essa nuvem estejam conectados também à superfície, né? E eles giram de forma muito violenta, com ventos acima de 300 km por hora. Nossa, e como que, por exemplo, uma pessoa leiga, que nem eu, né, pode identificar, não, isso é um tornado, isso é um vendaval, isso é só uma brisa, qual que é a diferenciação? Então, para uma pessoa leiga, falar, não, isso realmente foi um tornado. Essa sua pergunta é excelente, porque inclusive existe uma dificuldade muito grande em diferenciar os eventos que são proporcionados por vendavais e os que são proporcionados por tornados. Mas o tornado, ele tem uma característica muito específica, que é o caminho da destruição ou o caminho da lágrima, tá? Então, diferentemente do vendaval, o vendaval, ele geralmente atua em uma grande área geográfica e ele tem uma mesma direção de vento, né? Então, a destruição, os danos tendem a ter um padrão direcional. Já o tornado, ele tem envolvimento com ventos em diferentes direções, para que, inclusive, ele rotacione. Se a gente tivesse um vento só de uma direção, o fenômeno não iria rotacionar. Então, para que a nuvem gire e o tornado gire, é necessário ventos de diferentes direções. E como ele tem esse vento rotacional, o que ele proporciona? Ele proporciona com que os objetos sejam lançados e eles muitas vezes acabam atingindo outras estruturas e transpassam essas estruturas. Então, o resultado do dano de um tornado é a liquidificação dos materiais, né? Então, eu não vou ter um padrão direcional do dano. Os danos vão ficar todos aleatórios, então eu não vou ter todos os postes caídos na mesma direção, eu não vou ter todas as árvores caídas na mesma direção, elas vão estar com aparência liquidificada, descascada, elas podem estar com outros objetos transpassando elas por conta dessa rotação, né? E professora, tornados no Brasil, existem muitas evidências, muitos registros? Sim, muitos. Pois E o nosso mapa imagina, continua aumentando. Inclusive, nós fizemos, né, um mapa trazendo todas as pesquisas que já foram realizadas a respeito de tornados no Brasil. E esse mapa está constantemente sendo modificado, porque muitas atuações acabam ocorrendo nas áreas rurais, né, em cidades pequenas, e muitas vezes elas não são registradas. Então, hoje, o órgão responsável por registrar tornados, né, é a Defesa Civil. A codificação brasileira, ela tem a nomenclatura para esse tipo de desastre, né, mas quem faz o registro são, né, os agentes da Defesa Civil. E muitas vezes eles não têm a condição necessária para poder fazer a avaliação, que você tem que fazer uma avaliação em campo, logo depois do evento. E como esses profissionais, eles precisam reportar rapidamente o relatório, porque as pessoas estão necessitadas, precisam de ajuda, né? Então, muitas vezes, eles não têm o tempo suficiente para analisar o que aconteceu, né? Se foi um vendaval, se foi um tornado. E tem a questão das seguradoras, né? Que muitas vezes elas não incluem nos seus seguros a palavra tornado, e aí isso pode
acabar prejudicando, né, a pessoa que já sofreu com avarias. Mas o Brasil, Liz, ele está na área, né, da América do Sul, que é a segunda maior em tornados, só perde para os Estados Unidos. E a pesquisa da nossa Loriane e da Maria evidenciaram 581 tornados do período de 1975 até 2018. E esse número vai aumentar. Nós temos tornados no Brasil como um todo, mas a gente tem regiões mais específicas onde eles acontecem. Quais são as regiões? As regiões mais específicas são o sul. Tá? O sul do Brasil. Então, sim, os gaúchos realmente são extremamente resilientes, né? Então, o primeiro estado que mais sofre com tornados é o Rio Grande do Sul. Depois, nós temos Santa Catarina, Paraná e também São Paulo. Né, são os que mais nós encontramos informações que levam, né, a verificar a atuação do fenômeno nessas áreas. E, professora, quais são as características, né, dessas regiões que são específicas, né, são mais propícias para a geração de tornados? Excelente pergunta. Então, nós temos condições muito semelhantes ao que acontece no corredor dos tornados, né? Então, nós temos as frentes frias. As frentes frias, elas trazem uma instabilidade de vento, principalmente quando elas estão associadas aos jatos de baixos níveis, aqueles jatos que vêm lá da Amazônia, né? Sim. Eles acabam proporcionando correntes e também auxiliam na instabilidade da atmosfera. E a gente também tem os ciclones, que atuam, né, na costa brasileira. E esses ciclones... Não são sinônimos, então, professora? Ótima ciclones e também. tornados não são sinônimos. Não. São fenômenos diferentes, né? Nós também tivemos um furacão, que é o furacão Catarina, mas nós tivemos só um furacão. E a gente não pode confundir ciclone, furacão e tornado, porque eles são eventos diferentes e têm magnitudes diferentes e forças diferentes também, né? Mas os tornados acontecem principalmente por conta dessas questões da característica do sul, que recebe principalmente as frentes frias, que estão muito fortes, a presença dos jatos de baixos níveis que vêm lá da Amazônia, os jatos subtropicais e também os polares, e os ciclones atuando, né? Esse conjunto, ainda a gente tem os sistemas convectivos de mesescala que vem lá no Paraguai, que também auxiliam nessa instabilidade. Então, são vários fenômenos climáticos, né? Que são... Vou tentar explicar para facilitar, né? Porque a gente trouxe um vocabulário muito técnico, né? Mas essas áreas, o que acontece quando a gente tem uma frente fria? O que acontece quando a gente tem um sistema convectivo? O que acontece quando a gente tem um ciclone? Eles são áreas de baixa pressão. O que é a tal da área de baixa pressão? A área de baixa pressão, ela funciona assim, o ar ele está subindo. Quando o ar está subindo, ele está trazendo toda a umidade da superfície. Sim. E está elevando essa umidade. E quando essa umidade começa a chegar em outras camadas da atmosfera, ela começa a se aglutinar e formar grandes nuvens. Então, quando a gente tem áreas de baixa pressão, elas favorecem a instabilidade da atmosfera. O que é instabilidade? A formação de nuvem. Sim. Não é todo dia que você vê nuvem, né? As nuvens você vê em alguns momentos, né? E essas nuvens vão crescendo, aumentando conforme se mantém essas condições da atmosfera. E quando a gente tem ventos, como os jatos, né, polares, os jatos subtropicais, eles podem fazer com que essas nuvens girem. E quando essas nuvens começam a girar, elas podem formar os tornados. E também, né, a gente tem os chamados downbursts, que são as microexplosões, né, e macroexplosões, que são diferentes do tornado, né, em termos de ação de vento, mas também atuam bastante no Brasil. E professora, você falando dessa questão da umidade, toda as atuais mudanças climáticas, né, que a gente vem percebendo, elas também alteram nos índices de tornados aqui no nosso país? Essa pergunta sua é excelente. Eu ainda não consegui responder ela com os meus dados, assim, porque nós queremos, né, que o gráfico de tornados comece a aumentar, assim como as mudanças climáticas estão acontecendo, assim como a temperatura também está acontecendo. Mas a gente não vê
essa É ciência constância. ainda. Ah, tá. Nós temos variações, até inclusive hoje à tarde nós vamos mostrar, assim, não há um ápice de crescimento. Então, durante o ano de 1990 a gente tem tantos, depois 91 vai diminuindo, assim, vai oscilando. Tem uma coisa que também nós temos que considerar, é o número de jornais existentes, o número de câmeras. Então, é claro que quando eu comparo com a década de 70 e 60, eu nunca vou ter o mesmo número atual, porque eu também não tinha a tecnologia atual, né? Pois é. Então, acredito que daqui a um tempo a gente consiga comparar esses dados de uma forma, né, mais apurada, mas eu posso te adiantar que existe, sim, uma relação de tempestades com as cidades. Porque as cidades estão mais quentes, até por conta da cimentação envolvida, da cor, do albedo que as cidades proporcionam, elas ficam mais quentes. E nós já estamos vendo, inclusive, alterações das tempestades em São Paulo. A dinâmica das tempestades em São Paulo tem Mais aumentado, fortes, então. Mais principalmente intensas. por conta desse calor da superfície que vai interagir, né, com as nuvens e aí pode provocar situações graves de desastre. E, professora, falando, né, em desastres, né? Então, se a gente tá sabendo que vai ter um tornado, às vezes recebe um recadinho ali da Defesa Civil, né? Quais são as precauções que as pessoas podem tomar? Já que no nosso país a gente não fala tanto nesse assunto, né? Você comentou nos Estados Unidos, né? A gente aqui fica sabendo quando vai ter um tornado, um furacão lá, mas às vezes a gente não dá a devida importância para esses eventos climáticos aqui, né, na nossa região, justamente porque não ouve falar tanto essa nomenclatura que eu acho que assusta um pouco mais, né? Então, como que as pessoas podem se cuidar devido a essas informações e até mesmo chegar a ter esse dado, né, professora, quando recebe esse tipo de mensagem? Essa tua pergunta é excelente e nós precisamos melhorar a estruturação e organização tanto do poder público, da comunidade, da defesa civil, no sentido de organizar a população para receber os alertas e para saber o que fazer quando recebe um alerta, né? E o papel da comunicação, o seu papel, é fundamental, né? É fundamental nesse momento. Então, nós não temos ainda tecnologia, nem nos Estados Unidos, para saber exatamente onde um tornado desce e aonde esse tornado vai subir. Né? Então, tanto é que lá eles têm os caçadores de tornados, e os caçadores de tornados, eles vão acompanhando a tempestade e interceptam o tornado, onde ele vai descer e vão acompanhando. Isso é o nosso projeto, inclusive, né, os nossos próximos passos dentro do projeto. Ter caçadores de tornado. Sim, exatamente. Olha só. Nossa intenção. E aí, quando eles interceptam, eles mandam um aviso, e aí todas as rádios, as TVs locais, param a programação e começam a orientar as pessoas sobre o que fazer, né? E isso também é trabalhado nas escolas. Então, muitas escolas que estão no corredor dos tornados nos Estados Unidos, elas têm porões. E as crianças são levadas aos porões. A maior parte das residências tem o chamado safety room, que é um quarto de salvar, que ele é mais seguro, e aí nos momentos de tempestades as pessoas se dirigem a esses cômodos. E aqui a gente precisa estar falando sobre isso. Inclusive, nós tivemos EF4 aqui. Que já é uma escala alta, isso? Sim. É a escala mais alta? Sim. Olha só. A gente tem a EF5, que é a maior, né? Mas sim. o EF4 foi a mais alta registrada. Sim, nós tivemos no Paraná, em Nova Laranjeiras, no ano de 1997. Esse tornado, ele chegou a içar um veículo. Nossa, então foi seríssimo. Sim, ele levantou um caminhão. Meu Deus, um caminhão. Um caminhão. Olha que você falou um veículo, eu imaginei Ele uma moto. levantou um caminhão. Caminhão. As casas foram totalmente retiradas das suas colunas. Elas foram arrastadas. Essa é uma coisa inimaginável. Sim. Nós tivemos também em Canoinhas. Nós tivemos em Borrasópolis, que matou várias pessoas. E eu vivenciei um tornado, né? Até... Foi aí que surgiu a sua paixão, a sua pesquisa? Né? Na verdade, a gente já estava estudando tornados desde 2013, lá na UniOeste, né? O projeto começa na UniOeste. Sim. E eu nunca imaginei que o meu objeto de pesquisa, né, ia aparecer na minha frente. Meu e Deus. realmente, no dia 19 de novembro do ano de 2015, eu nunca vou esquecer. Eu vi ele passando pela janela de casa.
Eu não vou esquecer o som, eu não vou esquecer a E destruição, como eu não foi? vou... Foi assustador. Ele era em qual era o grau, assim, de potência desse tornado? Olha, esse tornado, até quando eu tinha feito, eu fiz todo o trabalho de campo do início, da onde ele começou até onde ele terminou, fazendo o levantamento de mais de 288 residências, né, de danos. Eu, Deus. no primeiro momento, tinha categorizado ele como um EF2. Aí meu aluno fez a comparação exata, o Thiago Meji, com a escala Fujita, e ele aumentou para EF3. Nossa. Então, ele foi um tornado que a gente chama de tornado de múltiplo vórtice. Então, a gente tem vários tipos de tornados. Mas o que mais a gente lembra é aquele de um vórtice só, que faz só um caminho, né? Aham. Exclusivo. Esse não. Esses são vários tornados ao mesmo tempo. O que eles chamam de tornados família. Uhum. Então, a gente tem imagens de 5 tornados tocando o solo ao mesmo tempo. Nossa. E aí ele faz arcos de destruição. Então, mais ou menos assim, ele desce aqui, destrói o Sebrae, mas não faz nada com a van, por exemplo. Ah, entendi. Ele faz arcos, onde ele desce, ele destrói, daí ele levanta, desce outro. Então, ele não tem... A gente tem uma faixa de destruição preferencial, e dentro dessa faixa de destruição preferencial, a gente pode ter pontos de destruição maior, né, com uma maior amplitude, porque é onde ele desceu. E aí, eu lembro que foi à tarde, por volta das 4 horas, o tempo estava, assim, com bastante vapor, né, a gente... Tem um termo que a gente usa em Ponta Grossa, que é um céu inuviado. Talvez o pessoal utilize esse termo, né? Com certeza. E aí começou um vento muito forte, incontrolável. E aí veio aquele som estrondoso, assim, ele lembra um silo, ele lembra uma cachoeira, um som muito forte. E aí quando eu saí pra fora pra ver... É diferente de quando a gente tem uma tempestade, por exemplo, que a gente ouve aquele zumbido do vento. É diferente, então. É diferente. Você escuta coisas sendo jogadas. É como você... Que é o som já da destruição, então. E é muito forte. A energia é gigante. Olha, eu me arrepio. Eu tô arrepiada de ouvir você lembrar, contar, professora. lembrar. Imagina você. É porque foi muito forte. E aí, quando eu vi, eu fiquei desesperada pra procurar a câmera fotográfica. Eu achei que você tinha ficado Porque desesperada pra se eu esconder. queria filmar, Registrar. né? Poxa, estou vendo um tornado, aquilo que estou pesquisando. Aí eu objeto de lembrei assim, e meu filho? Ele tinha 6 meses. Era um bebê. E o tornado tá indo pra cá? Ele tá vindo pra cá, eu preciso colocar num lugar seguro. Será que eu pego o carro e saio? Eu fico? O que eu faço? Aí eu coloquei ele no bebê conforto, procurei a estrutura mais segura, então até sobre o que você perguntou, o que nós devemos fazer. Então nós devemos procurar sempre o local mais seguro dentro da residência. Sim. Então o que é esse local mais seguro? O local mais seguro é o que tem mais vigas, é o que tem mais colunas, é o que tem mais paredes. Sim. Ele vai te proporcionar maior segurança em relação ao fenômeno. De preferência com laje. Mas se for um EF4, um F3, até a laje ele arranca. Então a melhor estrutura ainda é um porão, né? Se você estiver na rua, fique distante de postes, fique distante de árvores, passe teu cinto de segurança, fique na posição fetal. Em casa também, você pode pegar os cobertores e colchões e colocar por cima, porque o que acontece muito são as telhas, elas caem, são jogadas, lançadas em cima das pessoas e elas podem sofrer muito traumatismo. Então, entrar embaixo de uma mesa, se enrolar em cobertas, isso ajuda bastante. Isso é fundamental, porque essas ações vão determinar a vida e a morte, né? Então, identificar o fenômeno e procurar um abrigo seguro, né? Se você não puder... Se você estiver na área de campo, né, que a gente tem que lembrar dos agricultores, você procura uma vala, deita na vala, na posição fetal e aguarda a tempestade passar. E ter um plano de comunicação familiar, né, porque depois de um tornado, voltando à situação de Marechal, né, depois de um tornado, a energia não vai funcionar, nem o celular também. Então, é como que as pessoas vão se comunicar. E aí, voltando, né? A gente vai e volta. Mas voltando à situação, então, do que eu vivenciei, aí o tornado passou e eu lembrei, cadê meu outro filho mais velho, né? Eu preciso saber como que ele está. Você tinha 2 filhos. Ele não estava com você no mesmo local. Comigo. E o meu marido, que é bombeiro, né? A gente queria um bombeiro nesse momento, não estava na cidade, né? E aí, eu fui então procurar ele, tentei ligar na escola, o telefone não funciona.
Por que que não funciona? Toda a rede elétrica Toda tinha, a rede elétrica e a rede telefônica desfeita. foi desfeita. Peguei o carro e saí. E aí eu vi um portão que tinha sido lançado, uma árvore que tinha caído, mas assim não estava tão assustador ainda, né? Mas quando eu cheguei na avenida, na rua Minas Gerais e na Rio Grande do Sul, eu comecei a chorar e rezar, porque eu não conseguia passar o carro. Nossa, Porque estava tudo no chão. sim. Tinha telha, as pessoas andavam de um lado para o outro sem saber o que fazer. Assim, foi uma Desesperador, cena professora. assustadora. Sim. Aí, com muito custo, eu consegui passar. As pessoas foram ajudando a tirar os entulhos para o carro passar. E aí, cheguei até o colégio. E no colégio, não tinha acontecido nada. Então, Nossa. foram só 4 quadras de maior extensão. Olha. Só que isso foi uma lição muito grande para mim como pesquisadora. Porque, E qual a assim, lição, professora? a gente produz muitos artigos científicos que são excelentes, mas que eles não estão acessíveis à comunidade. A linguagem, a informação, ela precisa chegar à comunidade. E aí, nesse ponto, eu percebi que era melhor a gente transformar toda aquela linguagem muito científica, técnica, numa linguagem simples para as pessoas entenderem que existem tornados aqui e nós precisamos saber o que fazer. Liz, uma coisa que ficou muito marcante em mim foi ter ido à escola, a Escola Marechal, e o ginásio todo da escola estava no chão. E 1 minuto antes daquele ginásio cair, o professor tirou as crianças. Nossa. E aí a gente trabalha com a brigada escolar. E na brigada escolar, para incêndio, o ginásio é o lugar mais seguro, mas para vento não. Para vento é o pior lugar. E as crianças ficaram muito apavoradas, os professores também. Porque o que nós vamos fazer? Como que nós vamos trabalhar? Se o lugar mais seguro é para uma situação, não é o mais seguro para outra situação. Mas aí eles tinham essa informação sobre o vento, será? Não, eu acredito que o Foi professor uma intuição mesmo. percebeu que a situação ia ficar mais problemática e resolveu tirar eles. No supermercado, o gerente mandou os funcionários segurarem a porta de vidro, achando que estava fazendo a melhor coisa. Jamais a gente segura uma porta, jamais a gente segura uma janela, porque não vai adiantar nada você segurar. Sim. O vento é muito mais forte. Então, o que a gente tem que fazer é realmente procurar um lugar seguro e instruir as crianças para isso. Né? Tem até um vídeo de um caminhoneiro que ele vê o tornado e ele engata a marcha e vai. Tadinho. E aí o caminhão acaba capotando, né? O vento derruba o caminhão. Então, como a gente não fala isso na mídia, que os tornados acontecem, como a gente não trata isso na escola, as pessoas acham que não acontece. E quando veem uma nuvem que se parece, não entendem que aquilo é perigoso, que a gente não pode se dirigir a esse local, né? Por isso que é importante nós assumirmos o fenômeno, é importante a gente falar sobre eles e mais ainda a orientação sobre o que fazer, né? E até por isso surgiu o Tornados no Brasil, professora, essa intenção mesmo de divulgar e falar sobre exatamente, né, esses eventos naturais. Esse livro ele tem colaboração da Jaqueline Stivaletti, né? Tem do Adriano, da Karina, do Adalberto, né? Da professora Miriam também. Foram vários autores envolvidos no livro. E a ideia é justamente essa: resgatar os fenômenos, né? Explicar para a população que eles existem. E uma coisa ficou evidente. O sul do Brasil é o principal. Então, nós estamos nesse evento aqui, né? Do Plan Action Summit. E, justamente, nós precisamos pensar em cidades inteligentes, né? E resilientes. Como que deve ser uma cidade inteligente e resiliente ao vento? Você sabia que o desastre que mais acontece no Paraná é o vendaval? Nossa, em primeiro lugar... inclusive, Maringá é uma cidade que sofre muito com os vendavais. Sim, Maringá já teve registro de 2 tornados. No nosso grupo. Inclusive quebrou postes, né? No Boa Vista foi o evento. Então, quando a gente vai pensar numa cidade resiliente, a gente tem que verificar quais são os fenômenos que mais acontecem. E os fenômenos que mais trazem destruição para o Paraná são os vendavais.
E como é que tá a sua casa? Como é que tá o seu telhado, sua vida? Olha, Tá... pois é, professora, essa é uma questão importante mesmo, que inclusive também essas profissões híbridas, né, que a gente está tendo aqui hoje, a gente tem engenheiros, a gente tem geógrafos, tem pessoas que trabalham com clima, então isso é de extrema importância, essa discussão para todas essas profissões, né, que estão juntas aqui no Plan Action Summit, né, professora, para fazer esse trabalho em conjunto, né, porque são essas profissões que trabalham o futuro das cidades, né? As cidades do Sim, futuro e do presente também, né? exatamente. Então, nós sabemos que as mudanças climáticas existem e elas vão continuar acontecendo. E a principal pergunta que nós devemos fazer é: estamos preparados? Como que eu vou organizar a minha cidade para que ela sobreviva diante desses ventos? Né? Como que eu vou organizar a minha cidade para que ela sobreviva diante de chuva intensa, de seca, de neve, até de nuvens de gafanhotos? Sim. Porque até isso o Paraná já teve, Já né? aconteceu. De geada. Então, é isso. Nós sabemos o que acontece, né? E aí, nós precisamos estar se organizando para que todos fiquem bem e sobrevivam. Sim. E é essa que é a ideia, né, dos tornados no Brasil. É justamente mostrar para as pessoas que esse fenômeno existe, trabalhar com a comunicação, com pesquisa, com educação, né, para que a gente, de fato, traga um Brasil resiliente e um Paraná cada vez mais forte. Com certeza. Professora, para ter acesso ao livro? Ele está disponível, né, online, é só digitar Tornados no Brasil, tem um link da editora ali, é só acessar o link e baixar o livro. Nossa, que informação necessária. Muito obrigada pela sua participação aqui no podcast da AGB, professora. Agradeço imensamente por você compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Agradeço mais uma vez vocês, parabenizo pelo trabalho, porque vocês vão instruir as pessoas sobre o que fazer. Parabéns e continuem. Obrigada. Tá ótimo, obrigada, professora. Eu agradeço, na verdade, a Associação de Geógrafos Brasileiros Regional Maringá por essa iniciativa. Continue acompanhando o nosso canal para outras edições. Até lá!